Vamos lá, pessoal, então falar agora sobre o Congresso Nacional, tá certo? O Congresso Nacional ele vai ter dois artigos, o 48 e o 49. Como eu já te falei, 48 é interessante que você estude junto com o artigo 22 e o 49 junto com o artigo 21 da Constituição Federal, tá? Também o artigo 49 ele vai se envolver bastante com as funções do Presidente da República, lá o meu artigo 84 da Constituição. Então era interessante aí você fazer esses parâmetros justamente para você conseguir entender como um todo essas competências, tá certo? 48, portanto, nós tratamos aqui de leis na maioria das vezes, passando pela vontade da Câmara, do Senado e a sanção do Presidente da República. Então é um ato que vai envolver aí as duas casas legislativas e o Poder Executivo para poder se aperfeiçoar. Não é um ato tão simples, portanto, como os outros. Lá no artigo 49, não. O artigo 49 ainda fala de Congresso Nacional, mas ele está ali isolado, sozinho, tratando dos temas da sua casa, tá? Como Câmara e Senado, passa pelas duas casas, Câmara e Senado, mas não envolve a vontade do Presidente da República. É só a Câmara e o Senado, portanto, lá no artigo 49. Porque muitas vezes esses atos do artigo 49, eles vão servir como um freio, como contrapeso a uma competência do Executivo Federal. Muitas vezes ele vai estar ali como um controlador, como sopesador daquela decisão dada pelo Executivo ou de uma decisão que será dada pelo Executivo, ou de algo que vai ter efeito sobre o Executivo, tá? Por isso que eu estou te falando, dá uma lida nele com o artigo 21 e o artigo 84 da Constituição, que fala das competências privativas do Presidente da República, tá bom? Então, começamos aqui com o artigo 84. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competências da União, especialmente sobre, veja que eu estou falando de todas as matérias de competências da União, que precisem da sanção do Presidente da República, ou seja, tudo que está lá no artigo 22. Especialmente sobre. Então, não é um rol que se esgota. É um rol que, digamos assim, traz o que é mais importante, mas ele não é exaustivo no termo técnico, tá? Não é, o artigo 48, portanto, não traz uma competência exaustiva do Congresso Nacional. Ela não termina no artigo 48. Na verdade, tudo aquilo que for matéria de competência da União, que precisar da participação do Legislativo e da sanção do Presidente da República, cabe ao Congresso Nacional realizar. Especialmente, inciso 1º, sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Então, a elaboração do meu sistema tributário fica a cargo do Congresso Nacional com a sanção, a forma de arrecadação desses tributos, distribuição de rendas, políticas públicas, enfim, tudo isso o Congresso Nacional elabora, o Presidente da República sanciona. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado. Lembra que eu te falei que, em regra, endividamento público nós estamos lá no Senado. Aqui, pessoal, ele está aprovando o próprio plano plurianual. São leis que irão orientar esse endividamento público, diretrizes, orçamentos, operações de crédito, emissões de curso forçado, tudo aquilo que envolva aí essa organização, pôr em prática, né, essa ideia aí de endividamento público. Muito cuidado aqui, né, diferenciando lá com a competência do Senado Federal. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, você vai ver lá que nós vamos ter leis envolvendo isso daqui, e a competência para iniciar essa lei é do Presidente da República, tá? Então, muito cuidado, entendam o artigo 61, inciso 1º, que fala da iniciativa da lei, que cabe ao Presidente da República fazer essa iniciativa, dar o início para essa lei, mas quem vai fixar e modificar, quem vai definir como acontecerá é o Congresso Nacional. E depois volta para o Presidente da República para ele fazer a sanção. Muita gente fala assim, como é que isso aqui está igual lá no 61, inciso 1º, e está aqui igual no 48, inciso 3º? É competência de quem, afinal? É competência dos dois. Tanto o Presidente inicia a lei, tá? Como o Congresso Nacional analisa, aprova aquela lei e encaminha o Presidente para a sanção depois daquela aprovação, tá certo? Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, sempre vai ter também uma lei prevendo esse plano, esse programa, né? E a gente tem que passar pelo Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União, tá? Congresso Nacional aprova, o Presidente da República sanciona. Vejam que aqui nós vamos ter aí
um certo ar de soberania, quando a gente fala em limite de território nacional, espaço aéreo e espaço marítimo, tá? Nós vamos ter aí um quezinho de soberania, que é muito mais comum lá no artigo 49, tá? A soberania, ela está muito mais marcante no artigo 49, que a gente vai falar sobre isso daí também já já. Inciso 6º, incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados, sempre ouvidas as respectivas Assembleia Legislativa. Já conversei contigo no inciso 6º, quando a gente estava falando de criação de estados e municípios. E está aqui o inciso 6º novamente no Congresso Nacional, passando pela sanção do presidente da República, tá? Transferência temporária da sede do governo federal, concessão de anistia, né, perdão aí por crimes. Inciso 9º, organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, uma competência que cabe ao presidente da República, muitas vezes, iniciar essa lei, ou à própria Defensoria, ou ao próprio Ministério Público iniciar essa lei, que será encaminhada ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova essa lei e o presidente da República vai lá sancionar. Tá? Por exemplo, no Ministério, Organização Administrativa, Judiciária do Ministério Público, tá? E da Defensoria Pública da União, nós vamos ter aqui o MPU e a DPU. A DPU ela é subordinada ao Ministério da Justiça e o Ministério Público não, tem uma certa autonomia. No entanto, a Constituição Federal deu ao Procurador-Geral da República e ao Presidente da República o poder de iniciar a lei para a sua organização interna, né? Então, nós temos aí as duas pessoas podendo iniciar essas leis. Vamos falar melhor sobre isso lá, quando a gente estiver vendo o processo legislativo, tá? Além disso, a organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública também do Distrito Federal. Lembrando que essa Defensoria Pública do Distrito Federal, ela não está mais financeiramente ligada à União. A gente viu que cabe, portanto, à própria Defensoria Pública da União organizar-se internamente, a Defensoria Pública do Distrito Federal organizar-se internamente e manter-se também, né? Nós não temos mais o Distrito Federal ou a União custeando nem organizando internamente essa Defensoria Pública do Distrito Federal, muito embora o inciso 9º não tenha sido alterado. E aí fica muito complicado a gente falar disso aqui para termos de concurso em prova objetiva. A única coisa que eu quero te chamar a atenção é que lá no nosso artigo 21 e 22, o Distrito Federal tem agora a competência de organizar e manter sua própria Defensoria Pública. No entanto, no que diz respeito à organização administrativa dessa Defensoria Pública, cabe ao Congresso Nacional analisar a lei de regência, vamos falar assim, e o presidente da República sancionar. Mas a iniciativa vai ser de quem? Da Defensoria Pública do próprio Distrito Federal. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece no artigo 84, inciso 6º-B, tá? Que é aquelas possibilidades que o presidente da República tem de extinguir esses cargos por decreto presidencial quando estiverem vagos. E aí, se não for assim, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas é feito pelo Congresso Nacional. Se tiverem vagos, o presidente da República poderá fazer. Vamos falar melhor quando a gente estiver vendo aí, né, as competências do presidente da República. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Cabe também, né, ao presidente da República iniciar e ao Congresso Nacional aprovar e devolver ao presidente para a sanção. Telecomunicações e radiodifusão, nós já sabíamos que isso é competência da União, nós vimos inclusive jurisprudência envolvendo esse tema e está aqui o Congresso Nacional analisando também tudo sobre telecomunicação e radiodifusão. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão, né? E o montante da dívida mobiliária federal, que eu já tinha chamado a atenção quando a gente estava vendo o Senado Federal, que cabe, portanto, ao Congresso Nacional analisar. Olha só, pessoal, com sanção do presidente da República, fixa o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, com sanção, nós temos aí o Supremo, tá? Ambos com os Szinhos dele para você nunca mais esquecer. E aqui o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. A competência exclusiva do Congresso Nacional, pessoal, ela que independe de sanção.
Assene, é delegável, é indelegável, nós já conversamos sobre isso, né? Lá na nossa aula de competências eu falei para vocês que existe o princípio da indelegabilidade de funções típicas. As funções típicas, como essas que nós estamos tratando aqui, elas são indelegáveis, independentemente de serem chamadas de privativas ou de exclusivas, tá? Lá naquela parte de competência da União, tudo bem, a privativa é delegável. Mas aqui, pessoal, tanto faz chamar de privativa como chamar de exclusiva. Até mesmo porque você viu as competências da Câmara e do Senado e a gente chamou de competência privativa. E elas são indelegáveis. Aqui a competência é exclusiva e também é indelegável. Por quê? Porque as competências típicas são indelegáveis. Só serão delegáveis se houver autorização da Constituição, como tem lá para o presidente da República, mas aqui não tem, nem para a Câmara, nem para o Senado, nem para o Congresso. São todas indelegáveis, apesar de serem chamadas de privativa ou exclusiva, tá? Então, mais uma vez, isso não importa, isso não é sinônimo, tá certo? De indelegabilidade. Então, no inciso primeiro eu vou resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Resolver definitivamente não é dizer se vai valer ou não vai valer. Resolver definitivamente é analisar se serão ou não incorporados. O processo de incorporação de tratado internacional, ele vai levar em consideração a assinatura, a análise do legislativo e a ratificação pela parte do presidente da República e, no final, o seu depósito, tá? É um procedimento que tem aí para que esses tratados internacionais possam valer dentro do Brasil. Não adianta apenas assinar, não adianta apenas o Congresso Nacional aceitar, tem que o presidente da República concordar e ainda depositar, entregar esse tratado lá no órgão competente, para que ele passe a valer dentro do território brasileiro. O que o Congresso Nacional vai fazer e o presidente da República não precisa sancionar é resolver se esse tratado internacional deve ou não deve ser incorporado. Esse acordo ou atos internacionais que acarretem algum encargo, compromisso gravoso, devam ou não devam ser celebrados, né? É valer ou não valer. É essa a ideia aqui que o Congresso Nacional vai tratar. Se o Congresso Nacional disser não, barrou, acabou, aquilo que foi feito lá fora fica por água abaixo, tá certo? Inciso segundo, lógico que envolve muito mais coisa, né? Nós temos aí uma disciplina inteira do direito envolvendo aí esse direito internacional. Estou aqui resumindo, de forma bem resumida, sem entrar em detalhes nem exceções, porque o que interessa para a gente aqui no direito constitucional é exatamente o que está posto aqui no nosso inciso primeiro, tá? Inciso segundo, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Antes da gente passar aqui para o inciso segundo, só mais uma observação em relação ao inciso primeiro. Esse inciso primeiro, pessoal, ele é uma das formas de se incorporar tratados, tá? Esse inciso primeiro, ele pode ainda ser usado, né? Outra forma de ser usada a incorporação de tratados é a incorporação lá do meu artigo 5º, parágrafo 3º, que fala na incorporação equivalente à emenda constitucional. Aqui é uma resolução do Congresso Nacional que define se haverá ou não a incorporação, por maioria simples, tá? Mas eles também podem ser resolvidos definitivamente nos termos lá do meu artigo 5º, parágrafo 3º. Também, tá, o parágrafo 3º do artigo 5º permite uma incorporação um pouco mais segura, que é a incorporação equivalente a texto de emenda constitucional. Vamos falar mais na frente quando a gente for ver o artigo 5º, tá certo? O artigo 5º vai ser nosso último tema aqui envolvendo a Constituição material. Inciso segundo, agora sim, como eu te falei, né, o artigo 49, ele tem assim algo a mais com a soberania nacional. Você vai ver que muita coisa que envolve o poder de mando do Estado, a proteção da nossa independência, enfim, vai estar muito aqui dentro do artigo 49. E está aqui o inciso segundo, é uma dessas hipóteses, tá? A questão de declarar guerra, de celebrar paz, cabe ao Congresso Nacional autorizar o presidente, tanto a declarar guerra como a celebrar paz, como a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Vejam que eu estou autorizando o presidente da República, então não vai ter sanção. O presidente da República quer fazer, pede para o Congresso diz sim ou não. Porque se tivesse sanção, tu já pensou? O Congresso diz sim ou não e o presidente da República diz se concorda ou não concorda com o sim ou não do Congresso. Não teria essa ideia de limitação, né, de freio e contrapeso. Como eu te falei, o artigo 49 ele funciona muito nessa ideia de freio e contrapeso. Daí a necessidade de você ler o 21 e o 84. Aqui, pessoal, o 84 fala que compete ao presidente da República declarar a guerra e celebrar a paz.
mas autorizado pelo Congresso Nacional. E aqui vem o 49º dizendo que o Congresso Nacional vai autorizar o presidente. É a mesma coisa, só que dita, né, de forma inversa. Cabe, portanto, essa autorização aí ao presidente da República. E também a questão de forças estrangeiras transitando pelo território nacional, que a gente vê lá no 21 que cabe ao presidente da República autorizar que essas forças estrangeiras transitem pelo território nacional. E olha quem autoriza o presidente da República a fazer essa autorização: o Congresso Nacional. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias, ou seja, for maior do que 15 dias, ou seja, a partir de 16 dias. 15 dias de ausência não precisa de autorização do Congresso. A partir de 16, precisa de autorização do Congresso, tá certo? Aprovar o Estado, sob pena de perda do cargo. Nós vamos ver também lá na parte do Poder Executivo, tá? Sobre pena de perder o cargo. Aprovar o Estado de Defesa e a intervenção federal e autorizar o Estado de Sítio. Vejam que o Estado de Defesa é aprovado, ele é decretado e o Congresso Nacional aprova. E o Estado de Sítio, ele é autorizado. Enquanto o Congresso Nacional não disser que pode, não tem Estado de Sítio, tá? Porque ele é mais grave, apesar de ser mais urgente, porque é o que vai ter em caso de guerra, ele é mais grave porque ele vai interferir diretamente nos direitos fundamentais, podendo inclusive suspender alguns direitos fundamentais. Então, por conta disso, a gente tem que ter uma maior cautela, um maior controle. Daí o Congresso Nacional ter que autorizar. Sustentar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, vejo aí que cabe ao Congresso sustar. Uma das espécies legislativas que a gente vai ter lá no processo legislativo, que nós vamos analisar, é a lei delegada, que o presidente da República faz, quando o Congresso Nacional lhe autorizar e lhe der os limites. Caso o presidente da República ultrapassar esses limites, cabe ao Congresso, portanto, sustar isso daí. Mudar temporariamente sua sede. Vejam que com a sanção ele muda temporariamente a sede do governo federal e sem sanção ele muda temporariamente a sua própria sede, tá? Também aí diferença de sanção e sem sanção, né? As sedes que serão modificadas. Inciso 7º, fixar idêntico subsídio aos deputados federais e aos senadores, observados que dispõe aqui, né? Vejo que é idêntico o subsídio. E aqui, fixar subsídio de presidente e vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado também o que dispõe. São os limites orçamentários que existem, né? Julgar, como a gente já viu, as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos da administração indireta também, né? Empresas, sociedade de economia mistas, autarquias, fundações públicas e tudo mais. Zelar pela preservação de sua competência legislativa, em face da atribuição normativa dos outros poderes, né? Aquilo que for restrito à lei é lei, poder não pode tratar, né? Lembrando sempre dessa relação de lei em sentido estrito, lei em sentido amplo, né? Nós temos outras espécies legislativas que não são editadas pelo Poder Legislativo, mas cabe aqui ao Congresso Nacional zelar pela preservação da sua competência. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Ele aprecia porque o ato é do Poder Executivo, tá? É o presidente que faz. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Vejam que isso é uma competência do Congresso Nacional. Portanto, a Câmara tem que aprovar os 2/3 e o Senado tem que aprovar esses 2/3. Não dá para ser 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado. São 2/3 que saem de uma manifestação do Congresso e como manifestação do Congresso tem que ser uma manifestação dada por Câmara e Senado juntos, aprovando-se totalmente, né, os 2/3 indicados. Aprovar a iniciativa do Poder Executivo referente a atividades nucleares. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Autoriza, portanto, o referendo. Tá? Por quê? Porque o referendo nós vamos ter aí uma decisão dada já pelo Legislativo e o povo concordando com aquela decisão. E o plebiscito não, ele convoca, ele chama o povo a se manifestar para depois poder legislar, tá? É diferente aí. Plebiscito, portanto, a participação do povo, olha o P aqui, é prévia, tá? Prévia, povo, antes do Legislativo. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riqueza mineral. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares.
2.500 hectares, portanto, para ser vendido, terra pública só com aprovação do Congresso Nacional. E as terras em terras indígenas, tá? Lembrando que terra indígena é patrimônio da União, o índio está ali usando. Quem vai autorizar essa exploração de recursos hídricos precisa de lavra de riqueza, também a União, não pode ser feito pelos índios, enfim, por quem seja. É o Congresso Nacional aqui, Legislativo Federal. Vamos dar uma olhada aqui em umas questõezinhas, pessoal. Em cima daquilo que eu falei para ti, em cima daquelas dicas que eu te dei, vamos tentar resolver isso daqui. Cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, independentemente de sanção do Presidente da República. Lembre que a gente tem muita coisa aí de soberania, muita coisa de atuação junta, tá? Do Poder Executivo. Aquela ideia aí de contrapeso. Resolver sobre plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento anual, operação de crédito, dívida pública, emissão de curso forçado. Plano plurianual é uma lei, diretriz orçamentária é uma lei, orçamento anual é uma lei. Se é lei, tem que ter sanção. Se tem sanção, não é competência exclusiva do Congresso, tá? Dispor sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Sistema tributário também é um conjunto de leis. Quem que arrecada, como arrecada, distribuição, como é que isso é feito, também tem que ter lei. Se tem lei, tem sanção. Se tem sanção, não é exclusivo. Resolver sobre os limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens de domínio da União. Eu te falei, isso aqui tem um quê de soberania, estão lembrando? Mas não é do 49, é do 48. Lembrem que é aquele inciso que fica assim, agora, né? É soberania, não é? Não é 48, não é 49, aqui também é 48. Dispor definitivamente sobre incorporação, subdivisão, desmembramento de áreas de territórios de estados ouvidas à respectiva Assembleia Legislativa. Mais uma vez, nós vimos também que isso aqui precisa da sanção do presidente. Eu disse, inclusive, que o povo pode concordar, o Congresso Nacional pode concordar, a Assembleia pode concordar e o presidente pode vetar. Estão lembrando lá na nossa aula? Precisa de sanção, não é competência exclusiva. Resolver definitivamente sobre atos internacionais que acarretem compromisso gravoso ao patrimônio nacional. Portanto, é esse daqui, através de uma resolução. E aí vamos lá para a Câmara dos Deputados, tá? Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Eleger membros do Conselho da República? Sim. Sendo que dele participam 6 cidadãos brasileiros natos? Sim. Com mais de 35 anos de idade. Sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Arsênio, eu nem vi ainda isso. Como é que eu vou responder? Coloca um pontinho aqui do lado. Vamos continuando. Olha aí, ó. Aprovar, não precisa o coração palpitar nem o estômago gelar, né? Você não viu, não estudei, me esqueci, não vi. Deixa aqui do lado. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de... Então, lembrando que a aprovação de cargo público é feito por quem, pessoal? Senado Federal. A única coisa com cargo público que a Câmara dos Deputados vai fazer é eleger aqueles 2 lá do Conselho da República. B. Processar e julgar o ministro do Tribunal de Contas Federal. Processar e julgar pessoas. Quem é que faz também? Senado Federal. Estão lembrando? Aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha de chefe de missão diplomática. Estão vendo? Mais uma vez, cargo público, quem faz a aprovação é o Senado Federal. Fixar, por proposta do Presidente da República, limite global para o montante da dívida consolidada da União. Dívida, endividamento público, ou é Congresso ou é Senado. Na maioria das grandes maioria das vezes, Senado Federal também não é Câmara dos Deputados. E aí você vai com toda certeza para a letra A, ok? Fechamos, portanto, mais uma questãozinha aqui. Vamos lá para o Senado Federal. Senado Federal tem competência privativa para aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República. Aprovar previamente. Cargo público, ok. Mas vamos lá. O voto é secreto, a arguição é pública, a escolha de ministro do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, aquele 1/3 que ele indica, sim, né? O voto é secreto, a arguição é pública e ele aprova previamente. Dispor sobre a transferência temporária da sede do governo federal, isso é Congresso Nacional com sanção, né? Lembrando que se for a sede do próprio Congresso, é sem sanção. Nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o presidente e diretor do Banco Central, após
a aprovação pelo presidente da República. É o contrário, né? Quem nomeia é o presidente da República após a aprovação do Congresso Nacional. Isso aqui é competência do presidente. Aprovar o estado de defesa de sítio e intervenção federal. A gente viu, né, que a gente vai ter diferença entre estado de defesa e estado de sítio. Estado de sítio é autorizado, estado de defesa é aprovado e quem faz isso daqui é o Congresso Nacional. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Mais uma vez, Congresso Nacional, né? Nós estamos aqui falando de soberania sem sanção, portanto. Fechamos? Pessoal, nós estamos trabalhando aqui com o poder legislativo. O que tem de mais denso, o que tem de mais decoreba, está aqui na tua matéria. Tu tá vendo que eu não fui para a doutrina ainda um momento. Então, o que tu tem que fazer aqui é ler a Constituição e resolver questão. Esquece teu livro. Texto da Constituição e muita questão, porque as nossas aulas aqui já estão bastante completas, todos os bizus, todas as suas dicas, todas as orientações. Leiam, portanto, a Constituição Federal e resolvam bastante questão, porque é assim que você vai aprender essa parte aqui mais decoreba, mais densa do presidente, do poder legislativo. Faz também resuminhos, esqueminhas, para ir ajudando a tua cabeça. E, pessoal, isso aqui tem que ficar sendo revisto, tá? Não adianta tu ver isso aqui um momento e aí esquece e vai fazer uma prova daqui a 6 meses e vai rever de novo. Não adianta, tu tem que estar revisando isso daqui o tempo todo para poder deixar isso aqui bem fresco na tua cabeça, até realmente decorar de uma vez por todas e nunca mais esquecer, feito um andar de bicicleta, né? Oh, isso é o sonho de todo concurseiro. Então vai lá, dá uma olhadinha, resolve questão, lê de novo, daqui a uma semana, dá uma revisada, daqui a 15 dias dá outra revisada e vai revisando aí de 15 em 15 dias aquele teu esqueminha, aquele teu resuminho envolvendo isso daqui, tá certo? Até mais ainda com poder legislativo, só que a gente vai começar processo legislativo, tá certo? Vamos trabalhar aí com processo legislativo e aí dentro do processo legislativo nós vamos abordar aqueles temas inerentes à sessão legislativa, tá? Aquela parte mais, digamos assim, mais fluida, né? Do nosso poder legislativo, tá certo? Então até já já com mais poder legislativo agora referente ao processo legislativo. Até mais.